Este é o Mulheres Roteiristas, um programa sobre mulheres que escreveram a história do cinema e do audiovisual, literalmente. No episódio de hoje, vamos conhecer a trajetória de Fernanda Young, autora de livros, roteirista, apresentadora, atriz, mas que preferia ser chamada apenas de escritora. Com uma carreira de sucesso na televisão e na literatura e de uma personalidade inconfundível, Fernanda deixou a sua marca na produção artística brasileira. Fernanda Maria Leite Young nasceu em 1º de maio de 1970, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Quando criança, seus pais se separaram e ela foi morar com a avó. Tinha dificuldade para aprender desde pequena, sendo diagnosticada na adolescência com dislexia, que é um transtorno neurobiológico que prejudica a aprendizagem da escrita e da leitura. Fernanda abandonou a escola no fim do ensino fundamental, porém decidiu retomar os estudos aos 24 anos, completando o ensino médio através de um supletivo. Ela ingressou na Faculdade de Letras da Universidade Federal Fluminense, mas não se formou. Depois, entrou no curso de jornalismo na Faculdades Integradas Hélio Alonso e, novamente, não terminou a graduação. Ao se mudar para São Paulo, entrou na Faculdade de Rádio e Televisão da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, mas abandonou o curso. Começou a namorar o roteirista Alexandre Machado aos 16 anos. Eles se casaram em 1993 e tiveram 4 filhos, as gêmeas Cecília Madonna e Stella May, em 2000, e 10 anos depois adotaram Catarina Lakshmi e John Gopala. Fernanda estabeleceu uma parceria com Alexandre na escrita de roteiros para televisão. Os dois dividiam a autoria de quase todas as séries produzidas. Mas antes de continuarmos falando do seu trabalho na TV, vamos voltar a alguns capítulos na sua história. Fernanda inaugurou sua carreira literária em 1996 com o romance Vergonha dos Pés, que conta a história da solitária Ana, que sonha escrever um livro. Além dos romances, ela assina a coletânea de contos Estragos. Em Dores do Amor Romântico, explora o universo da poesia e no livro A Mão Esquerda de Vênus, reúne poemas, desenhos, fotos e vestígios do seu processo de criação. Na categoria não ficção, ela lançou em 2018 Pós-F, Para Além do Masculino e do Feminino, obra que traz a sua contribuição para o debate sobre o que é ser homem e mulher no mundo contemporâneo. Já o livro Posso Pedir Perdão, Só Não Posso Deixar de Pecar, foi escrito quando ela tinha 17 anos, mas foi lançado póstumamente em 2019. Ao todo, Fernanda deixa um legado literário de 15 obras. Como apresentadora em programas de televisão, Fernanda compôs a primeira formação do Saia Justa, ao lado de Mônica Waldvogel, Rita Lee e Marisa Hort. O programa, exibido pelo canal GNT, estreou em 2002. Também apresentou os programas Irritando Fernanda Young, no ar entre 2006 e 2010, e Confissões do Apocalipse, de 2012, todos pelo canal GNT. Fernanda Young começou sua carreira como roteirista em A Comédia da Vida Privada, série de televisão com 3 temporadas exibidas entre 1995 e 1997, com um enredo baseado em crônicas do escritor Luiz Fernando Veríssimo. Em parceria com o marido, Alexandre, escreveu Os Normais, uma das séries brasileiras mais famosas, que foi ao ar entre 2001 e 2003 pela Rede Globo. São 71 episódios que acompanham o cotidiano do casal Vani e Rui, interpretados por Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães. Essa semana a gente vai mudar um pouco as chamadas do programa. Eu vou entrevistar pessoas normais que passam pela rua para saber a opinião delas. Oi, esse rapaz muito simpático. Onde é que você vai? Eu estou indo para a igreja. Para a igreja? Fazer o quê? Eu vou agradecer que hoje tem os normais. Esse vai pro céu. Com grande sucesso de público, a história foi levada ao cinema através do longa-metragem Os Normais, o filme, de 2003, e sua continuação, Os Normais, A Noite Mais Maluca de Todas, de 2009.
Juntos, os dois filmes levaram 5 milhões de pessoas ao cinema. A comédia é o principal gênero das séries de TV assinadas por Fernanda. Vejamos alguns exemplos. Minha Nada Mole Vida, que estreou em 2006, é protagonizada por Luiz Fernando Guimarães, vivendo um apresentador de TV que entrevista famosos e cobre festas badaladas. De raças que nós realizamos aqui no Rio de Janeiro e a sociedade carioca tem cada vez mais prestigiado o nosso evento. É importante para o pessoal de casa saber que não se trata aqui só de um leilão de cavalos, né? Aqui trata-se de um leilão de raças. Separação, de 2010, estrelada por Débora Bloch e Vladimir Brista, é uma série que retrata com muito humor as situações vividas por um casal em crise. Você me paga, Aguinaldo! Eu vou fazer você beijar a coisa mais nojenta desse mundo, eu juro! É só convidar sua mãe para fazer uma visita. Ela também escreveu Como Aproveitar o Fim do Mundo, série de comédia que foi ao ar em 2012, estrelada por Aline Moraes e Danton Mello. O enredo explora de forma bem-humorada o desespero da humanidade com a chegada do fim do mundo. Os Aspones, de 2014, mostra o cotidiano ocioso de funcionários que trabalham em uma repartição pública. O título já é sugestivo da temática da série. Aspones é a sigla para Assessores de Porcaria Nenhuma. No elenco, Selton Mello, Andréa Beltrão, Pedro Paulo Rangel, Marisa Hort e Drica Moraes. Aqui é pau, ponto, sob, ponto, sexual, ponto. Abreviaturas. Isso é a chave de um memorando eficiente. Palestra sobre sexualidade, pau, sobe, sexual. Local, fichários agora. Louca, fique agora. Qual a graça disso? Qual a graça? Não tá vendo nada. Em 2017, pela Rede Globo, foi ao ar Vá de Retro, estrelada por Tony Ramos, atuando como um executivo que é o próprio diabo, e Mônica Iose, sua advogada. Aquela música, eu encontrei um brinquedinho divertido. Para o cinema, além dos filmes derivados da série Os Normais, Fernanda roteirizou o longa-metragem de comédia romântica Bossa Nova, lançado em 2000, que conta a história de uma professora de inglês, interpretada pela atriz Amy Irving, e um advogado, interpretado por Antônio Fagundes, que se conhecem e se apaixonam. Também escreveu o roteiro do filme Muito Gelo e Dois Dedos d'Água, de 2006, em que as irmãs Roberta e Susana, respectivamente, Mariana Ximenes e Paloma Duarte, decidem sequestrar a avó e levá-la para a casa de praia da família. A escrita de roteiros para séries de TV costuma ser um processo colaborativo, e isso não foi diferente nas produções assinadas por Fernanda. Durante 26 anos, seu marido, Alexandre Machado, foi seu principal parceiro criativo. Quando escreveram Os Normais, o processo de criação foi se misturando com o dia a dia do casal e já não dava mais para separar o momento em que estavam criando o programa e a vida pessoal. Ela conta que era preciso muita disciplina. Questionada se escrever requer transpiração ou inspiração, Fernanda respondia com segurança: transpiração. Ela, irônica, dizia que inspiração ela teve só até os 17 anos. Entre os rituais que cumpria antes de escrever, ela conta que nunca escrevia pela manhã, apenas à tarde e algumas vezes aproveitava as madrugadas. Mas essa regra era válida para a criação de textos literários. Quando o assunto era roteiros, ela se dizia altamente disciplinada e assumia com muita seriedade sua persona profissional. Em entrevistas, Fernanda conta sobre o hábito de desenhar seus personagens no momento da criação, inclusive imaginando seus figurinos. Então, assim, a imagem, o desenho sempre esteve ligado à minha literatura. Eu sempre desenhei os meus personagens, as roupas dos meus personagens, tem muita ligação com roupa. Então, assim, eu entendo que agora eu estou me autoafirmando como escritora, mostrando as imagens dessa criação. Tinha um amor declarado pela língua portuguesa e bastante confiança, e com razão, em sua escrita de roteiros de comédia. Explorava, através desse gênero, os limites do humor e da linguagem audiovisual,
abordando situações cotidianas de personagens comuns, expondo o ridículo de todos nós. Fernanda Young, junto ao parceiro Alexandre Machado, foi indicada ao Prêmio Emmy Internacional de Melhor Série de Comédia 2 vezes, tanto por Separação, em 2011, quanto por Como Aproveitar o Fim do Mundo, em 2013. Além disso, ganhou o prêmio Troféu Imprensa por Os Normais, em 2002, na categoria Programa Humorístico. Seu trabalho mais recente como roteirista era para a série de comédia Chipados, veiculada pela plataforma de streaming Globoplay, no ano de 2019. Protagonizada por Tata Werneck e Eduardo Sterblit, a série acompanha a evolução do relacionamento amoroso do casal, tema comum nas histórias de Fernanda e Alexandre. Em setembro de 2019, Fernanda estaria em cartaz com a peça Ainda Nada de Novo, em que ela e a atriz Fernanda Nobre interpretariam um casal de artistas em processo de criação. Em questão, uma diretora teatral e uma atriz enfrentando questões amorosas e profissionais. Mas no dia 25 de agosto de 2019, Fernanda Young faleceu aos 49 anos de idade, em decorrência de uma crise de asma seguida de parada cardíaca. Ela estava no sítio da família, no interior de Minas Gerais. No livro Pós-F, ela escreveu o seguinte: como eu não tenho medo da morte, vejo como incrível poder renascer de novo. Que no último dia nesse mundo, eu me abrace muito e me jogue muito para o alto, porque eu consegui fazer coisas incríveis nessa vida. Fernanda Young deixa um legado importante na renovação das séries de TV brasileiras. Seu trabalho como roteirista explora com criatividade e competência a comédia de identificação, fazendo uso de uma linguagem por meio da qual o público é levado a rir de si mesmo. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre o nosso trabalho, siga as nossas redes sociais, @tramoeg no Instagram e no Facebook, e acompanhe também o nosso site www.trama.eg.br. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem ama a sétima arte. Até a próxima! Roteiro: Louise Queneen e Jo Levi. Apresentação: Jo Levi. Edição: Vitória Nolasco. Coordenação geral: Jo Levi.